Precisa do microfone mesmo? Você que sabe. É bom, né? Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu falo um pouquinho alto, não precisa, né? Boa, tudo certo. Então, boa noite, eu que agradeço, né? Tá desligado? Tá não. Mas tu pode deixar assim mesmo, né? Boa noite. E nesse literalmente clima agradável, né? Mas como tá um clima bom aqui. Mas não é nem só pela energia que a gente se encontra aqui de pensamento, é pelo clima mesmo, que eu adorei, assim, ao céu aberto. Rapaz, agora pode me chamar pra cá, todo sabe que eu tô aqui, eu amei. Muito bom. E como nossa irmã bem disse, o tema que foi escolhido, eu escolhi esse tema por dois fatores. Um que eu achei bem bacana, eu esqueci como é o nome dele agora, eu não me recordo. Um palestrante falando, olha, é interessante que quem se propõe a fazer uma palestra espírita seja um tema atrativo para as pessoas. Porque a gente vai pegar um tema e falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? São os ensinamentos morais do Cristo ali. Mas às vezes, se a gente for pegar e for colocar assim, honrar pai e mãe no tema da palestra, aí muitas vezes as pessoas jovens, elas não vão entender direito, não vai ser um tema atrativo. Sim, honrar pai e mãe, mas como assim? Tá, mas aí se a gente pegar um tema e colocar um tema mais usual para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, de repente se torna mais atrativo para as pessoas. Aquele tema, por que que a minha família não é perfeita? E aí, todo mundo tem família, e todo mundo tem família. Se todo mundo tem família, todo mundo tem problemas. O problema é inerente da família, não é? Todos nós temos aqueles entes queridos que encarnam com a gente, que são companheiros, são amigos, que ajudam, mas também tem aqueles que não são tão vinculados a gente assim, não parecem tanto com a gente, que a gente fica um pouquinho mais inquieto quando está perto dele, e aí a gente, de vez em quando, como a gente diz, arenga, não é? Arenga. Esse foi um dos fatores. Esse é um tema que seja atrativo para todos, para que a gente possa falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Cristo, dentro do nosso contexto de vida. Dentro do nosso contexto. E o outro foi justamente na conversa que eu tive com um amigo, com um colega. Dentro do momento de trabalho, ele chegou lá, e a gente estava trabalhando, estava lá no estúdio, e ele me perguntou, me fez a seguinte pergunta: e aí, Diego? O que é que você está achando dessa atualidade aí, desse tal de modelo de família perfeita? Eu tô achando uma coisa tão retrógrada, eu vou dizer para você. Esse negócio de famíliazinha perfeita, esse modelo, é uma coisa muito retrógrada. Eu estou me sentindo nos anos 60. E aí a gente já entende que existem, como nós já viemos conversando já há algum tempo, esse conflito de ideias nessa transição planetária, que uma pessoa pensa de um jeito, a outra pensa do outro, e os conflitos, eles acontecem. E aí eu quis refletir com ele. Eu não sabia a resposta de pronto, mas aí eu disse, eu vou pensar alto, vou refletir junto com ele para eu descobrir essa resposta junto com ele. E aí eu disse, meu irmão, existem homem perfeito na Terra? Aí ele disse, não existe não. Então, quer dizer que logo não existe família perfeita. Porque a família não é construída por homens? Ele disse, é verdade, é verdade. E logo eu disse assim, logo não existe família perfeita, então não existe um modelo de família perfeita, mas existe um modelo de homem perfeito, que é Jesus Cristo. É o modelo de ser humano perfeito, no qual a gente deve ser nosso modelo e o nosso guia. E ele parou e ficou pensando junto comigo. Eu disse, olha, vamos lá. Você é querido por seus familiares? Sou. Você tem algum familiar difícil na família que você não gosta tanto? Não é? Ele disse, eu tenho sim, tenho vários. Eu disse, pronto. Então, se a gente não tem um contexto de família perfeita, nenhum modelo, mas nós temos um modelo de homem perfeito. Quando a humanidade em si, quando nós seres humanos, nós começarmos a copiar o Cristo porque ele é nosso modelo e segui-lo porque ele é nosso guia, logo nós vamos alcançar um modelo de família perfeita. Então, como é que é retrógrado o modelo de família perfeita se a gente nem alcançou ainda? Seria ultrapassado o modelo de família perfeita se nós já tivéssemos instalado na Terra a família perfeita. Mas nós não temos essa família porque nós não temos homens perfeitos na Terra. Nós não somos perfeitos.
Nós ainda estamos passando por um processo de prova e expiação, que a nossa condição de pequenez ainda ela é mais voltada para o egoísmo, para o orgulho, para a vaidade. E aí a gente não consegue ter essa família perfeita. O que seria essa família? E como a gente pode ver bem no Espiritismo, isso de uma forma sublime, que existe o parentesco espiritual e o parentesco material. O parentesco material é a consanguinidade, aquele laço de família que a gente sempre conhece bem, através de um exame de DNA, por exemplo, do tipo sanguíneo. Só que o Espiritismo vem nos mostrar que existe uma grande família universal e que existe a família espiritual. Aqueles espíritos que podem nem estar junto do mesmo lar com a gente, dentro da mesma casa, mas eles são para nós como uma afeição ímpar, que a gente diz, olha, aquele meu amigo é mais irmão do que meu irmão. A gente costuma ver muito isso, escutar muito isso, né? Obrigado, Jackson. Costuma escutar muito isso. E aí, a gente não parou por aí a conversa, né? A gente continuou conversando e ele disse, tá certo, Diego, até aí eu entendi, não existe modelo de família perfeita, mas só que ainda existe muito preconceito. E o que é que você acha aí da família de pessoas, as famílias são formadas de pessoas do mesmo sexo? Eu disse, meu irmão, qual é o problema? O que foi que aconteceu? Aí ele disse, não, eu quero saber, por quê? A família ela pode ser perfeita assim desse jeito? Com duas pessoas com a mesma, o mesmo sexo? Aí eu disse, meu irmão, se a gente for ter um modelo de família perfeita, novamente, dentro de um contexto material, a gente não vai ter nunca. Mas, reflita comigo, se a família é um berço para que a gente possa aprender moralidade, para que a gente possa dirimir, extinguir o ato sexual de forma desregrada, existem famílias de pessoas formadas com pessoas homossexuais que são mais dignas do que pessoas heterossexuais. Marido e mulher que não se respeitam, que não levam o filho, não dão um exemplo para o filho do que é ser uma família, do que é o homem respeitar uma mulher e a mulher respeitar o homem. E aí, se essa família de pessoas do mesmo sexo, elas levarem uma vida digna, porque todos nós somos seres humanos. E aí, esses filhos, eles forem educados nas bases do nosso Senhor Jesus Cristo, por que essa família não pode ser boa? Não, qual é o problema? E aí, ele entrou em outro assunto e não quis mais se alongar. Ele não quis mais se alongar, porque, de certa forma, eu não fui nem de encontro ao pensamento dele e nem concordei. Eu refleti com ele. Refleti. Mas e aí a família perfeita? O que seria essa família perfeita? E tem a gente fazendo uma breve pesquisa a respeito desse tema, eu quero até indicar para vocês o livro, que é um livro de coletânea de mensagens psicografadas por Divaldo Franco. E aí, depois dessas mensagens, tem algum trechozinho do Evangelho para reflexão e meditação, que ele se chama SOS Família. E aí, isso não é só, esse livro não é só voltado para quem quer estudar para fazer uma palestra, ou quem quer entrar no Espiritismo e conhecer o Espiritismo, é para todo mundo. É um livro que pega essas principais mensagens que foram psicografadas por Divaldo Franco, de Joana de Ângeles, de Benedita Fernandes, entre outros espíritos, e ele coloca dentro de um contexto de reflexão segundo a obra de Kardec. E aí, em alguns trechos dessa mensagem do espírito de Benedita Fernandes, ela reflete sobre ela faz a seguinte reflexão, olha só. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil de ler. Ela diz o seguinte: os aficionados da revolução destrutiva afirmam que valores ora considerados são falsos, quando não falidos, que os mesmos vêm comprimindo o indivíduo, a sociedade e as massas, que permanecem jungidos ao servilismo e à hipocrisia, gerando fenômenos alucinatórios e mantendo na miséria de valores de várias matizes grande parte da humanidade.
Entre as instituições que, para eles, se apresentam ultrapassadas, destacam-se o matrimônio e a família, propondo a promiscuidade sexual que disfarçam com o nome de amor livre e a independência do jovem, imaturo e inconsequente, sob a justificativa de liberdade pessoal, que não pode nem deve ser asfixiada sobre os impulsos e impositivos da ordem, da disciplina e da educação. E aí ela segue dizendo o seguinte: excedendo-se na arbitrariedade das propostas ideológicas, ainda não confirmadas pela experiência social, nem pela convivência na comunidade, afirmam que a criança e o jovem não são dependentes quanto parecem, podendo defender-se e realizar-se sem a necessidade da estrutura familiar, o que libera os pais negligentes de manterem os vínculos conjugais, separando-se tão logo enfrentam insatisfações e desajustes, sem que se preocupem com a prole. Então, olha só, a preocupação da nossa irmã nessa reflexão dela, né? Muitas ideologias, muitos conflitos ideológicos, eles levam a um pensamento errado do que seria a família, do que seria o papel da família na educação do jovem, na educação da criança. E aí colocam um nome bonito, de certa vez chamativo, né? Olha, é o amor livre, é a pluralidade. Mas muitas vezes, por trás disso, não existe nenhum amor, mas sim a promiscuidade. E é isso que a gente deve ter cuidado em absorver e passar para as nossas famílias. Por quê? Porque se a gente for ver no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz o seguinte: olha, existe uma doença, resumindo, existe uma doença no homem, que essa doença, a partir dela, surgem várias enfermidades na humanidade. Ela é como se fosse o núcleo das doenças que a gente tem no nosso espírito. Que doenças são essas? Por exemplo, a própria promiscuidade, que é o uso do sexo desregrado, que é essa bênção que Deus nos deu. E se ele quis garantir o prazer, foi justamente para garantir a prosperidade e a procriação da humanidade. Isso tem no livro dos Espíritos, está bem explicado. E aí, ele diz o seguinte: essa doença que a humanidade tem, que é o núcleo das outras, se chama egoísmo. Egoísmo é o homem egoísta que pensa só em si primeiro e não pensa no próximo. Ele quer o melhor para si e não importa para que ele consiga esse melhor para si, o outro sofra, não é? Então a gente pode ver que para que a gente possa ser feliz, essa felicidade ela não deve ser construída na lágrima de ninguém. Se para eu tenho um momento de prazer, de felicidade, eu tenho que enganar, tenho que mentir, fazer o outro sofrer, isso é egoísmo. Então, se existe na humanidade uma doença que ela dá vazão para várias outras, se chama egoísmo. E aí, o Espírito de Verdade diz o seguinte, de forma resumida: olha, se existe uma doença, uma mácula na humanidade dessa forma, Deus não seria todo misericordioso se não inventasse um remédio. Tinha que ter um remédio. Será que Deus ia nos deixar doentes, enfermos? Como é que aconteceria isso? Então, ele diz, o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o remédio para essa doença chamada egoísmo, esse grande mal, é a família. E se a gente for parar para pensar, for refletir bem, é uma coisa muito sábia e um ensinamento muito valioso para a gente. Por quê? A gente, enquanto está solteirão, né, a gente vai pensar em quem? Em nós mesmos. Eu quero sair para ir para uma festa, eu vou. Eu estou me sentindo mal nesse local, eu vou para outro, não tem problema. Se eu quiser comer cuscuz com ovo, vou comer cuscuz com ovo. Se eu quiser comer feijão com carne, vou comer feijão com carne. Mas a partir do momento que nesse consórcio matrimonial eu me apaixono por uma pessoa e aí eu começo esse consórcio conjugal, esse consórcio matrimonial, eu não vou pensar mais só em mim. Não é só o que eu quero comer, onde eu quero estar. É o que o outro que está comigo também quer. E a gente começa a compartilhar desejos, primeiros sentimentos, afinidades que a gente vai ali e laços que a gente vai construindo. E logo vem os filhos. Então,
eu não vou nem pensar mais só no outro, na minha esposa, mas eu vou começar a pensar no meu filho. O que é que o meu filho vai comer hoje? O que é que ele quer? Então percebem que a gente vai se desligando daquele eu, aos pouquinhos, enquanto a gente vai construindo uma família. É o que eu quero fazer, é onde eu quero ir, para onde eu vou. E depois passa a ser, o que é que eu devo fazer? Qual é o meu dever? De proteger, de guiar, de suprir de certas necessidades, de ir junto, ser feliz junto, passar por dificuldades juntos. Então a família, como a gente logo no começo falou, que não é perfeita, né? A gente já deu a resposta da nossa palestra logo no começo, que não existe a família perfeita ainda, porque não existem homens perfeitos para que possa ser constituída essa família. Ela é o remédio no qual nós que estamos aqui encarnados necessitamos. Então, se é um remédio, como é que a gente pode dizer que a família, um modelo familiar, seja ele, como já dissemos, de pessoas hétero, de pessoas homo, de pessoas que se enxerguem da forma que queiram, porque estão passando num processo evolutivo, assim como todos nós estamos. E todos nós enfrentamos dificuldades. Os espíritos nos dizem que, principalmente, a respeito da sexualidade desregrada. Todos nós temos resquício ainda do que fizemos anteriormente. E essa construção, a gente pode ver bem como seria essa sociedade patriarcal da época do Cristo de 2000 anos atrás. E antes, se a gente for pegar a sociedade o modelo de familiar da época de Moisés e dos outros profetas, como é que era? Eram totalmente diferentes do que a gente tem hoje. E esse modelo de família que a gente conhece aqui em União dos Palmares, Alagoas, no Nordeste do Brasil, não é a mesma da família do Marrocos, que é tudo na mesma época. 2025, está todo mundo em 2025 ainda. Não é a mesma de um modelo familiar da cidade de São Paulo. Não é diferente. Então percebem que o que importa não é o jeito que a família é constituída, mas sim o propósito que essa família tem. Porque se essa família vem como um remédio para a humanidade, e no próprio Livro dos Espíritos, esse Espírito de Verdade diz o seguinte, que o casamento foi uma evolução para a sociedade, então a gente não pode deixar que se perca isso em melindres, em coisas vagas, porque o Espiritismo ele vem além, explicar um pouquinho mais de qual é a finalidade da família. Senão o pai prover, ou a mãe trabalhar, ou ficar no lar e educar filhos, não se resume só a isso. E a gente bem sabe que não. E é tão tal que a gente sabe que no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem, olha, os irmãos do Cristo, de Jesus Cristo, parecia até que eles compartilhavam das ideias das pessoas que não gostavam do Cristo, que queriam calar o Cristo, porque eles se viam tão diferentes do Cristo, que dizia, rapaz, acho que esse camarada não é meu irmão não, ele é tão diferente, é tão estranho. Então percebem que até mesmo dentro da família de Jesus havia certas discordâncias de pensamento. E nesse mesmo livro que a gente indicou, que é SOS Família, tem um fragmento que a gente trouxe da mensagem de Joana, que é muito interessante também, Joana de Ângeles, essa mensagem, que diz o seguinte: atados por compromissos anteriores, olha só, não é de agora, esse remédio não vem do hoje, mas é de compromissos anteriores, retornam ao lar, não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. Olha só, então a gente sabe que no contexto familiar, a gente não está juntinho daquelas pessoas que vieram nos dar um acalento quando a gente nasce, vieram dar a roupinha, dar o leite, nos amar, mas também aqueles outros no qual nós temos dívida e somos devedores. E eles também são de nós. Mas por que isso? Por que isso? Nós não conseguimos fugir da justiça divina. Nós não conseguimos fugir de leis naturais, que independem de mim, Diego, querer ou não. Independe de Mari querer ou não.
A justiça de Deus, ela é tão sábia que, ao invés de a gente ficar com aquele pensamento medieval de que se tirou a vida de um irmão, acabou com a família de um irmão, a gente fica no sofrimento eterno e se aparta deles eternamente, a misericórdia do Cristo, através do Espiritismo, vem dizer, olha, não é assim não. Deus incessantemente junta os seres que são desafetos entre si, que têm dívida. Por quê? Que dívida seria essa? Será que é dívida monetária? Será que é uma dívida? Que dívida é essa que a gente tem? É um carnezinho que a gente vai lá, bota uma promissória e depois vai cobrar da porta do outro, chega o prestamista. Olha, isso aqui não é bem assim. São as dívidas que a gente derroga perante as leis de Deus. Se Deus nos criou e nos fez pelo amor, então seria diferente. Se nós somos a imagem e semelhança dele, nós temos que nos tratar dessa forma. De uma forma que o egoísmo se apague dentro de mim e eu me doe de tal forma que eu viva para o outro. Então, ao invés de cada um ir para o sul ou para o norte, como acontece em muitas famílias, que os laços são muito tênues, são fraquinhos, que o casal na primeira briga se separa, com 6 meses de casal se separa, ou então o filho quando vira de maior, quando fala 18 anos, sai dessa casa, eu não quero ver ninguém, e bota o pé no mundo, a misericórdia divina, a justiça divina, faz com que nos encontremos dentro do mesmo lar, aqueles desafetos, ou aqueles da qual nós temos dívida. E aí André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, se não estou enganado, ele com o Aulus, eles nessa paisagem, eles chegam em uma casa modesta. Eles estão lá, o André Luiz, que ele está justamente mostrando o lado espiritual para a gente nesse livro. O que é que está acontecendo no lado espiritual? Como é que se dá essas relações mediúnicas e de família? E aí, nesse contexto, ele está lá, e Alexandre, ou Aulus, perdão, leva ele para casa, uma casinha humilde, onde tem um senhor aleijado numa cama e uma jovenzinha ajudando, querendo fazer o café rápido, e 5 irmãos dentro dessa casa. Só que o André Luiz notou que dentro dessa casa, esses irmãos, eles tinham uma atmosfera em torno dele meio pesada. Eles pendiam muito para o vício das drogas, alcoolismo, para o roubo. Então esses irmãos, eles eram um pouquinho rebeldes perante as leis divinas. E ele via uma aura tão bonita em torno daquela jovem e ao mesmo tempo tão sofrida em torno daquele senhor aleijado naquela cama. E aí ele diz, meu irmão, como é que se passa esse contexto aqui? Esse senhor, nesse sofrimento, esses jovens... Aí o Paulo diz o seguinte, olha, esses 5 jovens são filhos dele, junto com essa menina, essa filha, que pela misericórdia divina veio ajudá-lo nessa encarnação. E André Luiz fica curioso, mas por que é que eles estão nessa casa? Por que é que estão vivendo essa situação familiar assim, nessa forma? E aí André Luiz leva o seu mentor, leva o André Luiz para ver o que foi que aconteceu em uma outra oportunidade de eles juntos. E aí esse senhor, ele era um senhor muito forte, ativo, e ele roubava carga antigamente, daquelas estradas de carroça, que o pessoal vinha, que não era como hoje, que existia caminhões, que é um fluxo de veículo, passava um camarada aqui ou uma família acolá, e olhe lá, né? Era tudo estrada, que nem a gente diz, meio perigosa. E esse camarada, ele tinha essa atividade ilícita, de roubar essas pessoas, e ele aliciou 5 outros homens, olha só. Vocês lembram que ele tem 5 filhos homens, que são meio rebeldes, e ele, junto com esses 5 outros homens, ele saqueava os viajantes. Só que eles, não contentes em saquear, eles fizeram uma técnica para que desse tempo deles fugirem. Que técnica era essa? Eles quebravam as pernas das pessoas, para que elas ficassem na estrada sem conseguir se locomover de forma rápida e conseguir ajuda. Era o tempo que eles fugiam. Era o tempo. E esse homem, não por castigo estava aleijado, mas porque ele tinha se associado a energias negativas, a energias de dor e sofrimento que ele causou no próximo. Então, como a gente sabe que no nosso perispírito está gravado cada ato da gente, pelo nosso estado de consciência, o estado de consciência daquele homem era tão tal que ele deformou o seu próprio perispírito.
pela energia a qual ele tinha se associado. E ele estava naquele contexto familiar ali. O que foi que ele fez? Ele desviou do caminho reto 5 outros homens. E a justiça divina faz o quê? Se você tirou do caminho, você vai botar. Você vai colocar. Não tem outro jeito. Vocês não vão ficar inimigos eternamente, nem um num lado do espaço e outro no outro, um sendo feliz e o outro queimando eternamente. Se a destinação do homem é ser feliz, o que é que a misericórdia divina faz? Juntou. Agora, nessa oportunidade, ele, como um progenitor de uma família, tendo que dar o sustento, com dificuldades de locomoção, porque tinha se associado a energias ruins, infelizes, pelo mal que fez ao outro. Por quê? Pelo egoísmo. Lembra da doença que a humanidade tem, que é a partir dela que existem várias outras? A partir do egoísmo, de ele querer aqueles bens para ele, e para isso, para que ele pudesse conseguir mais, ele aliciou 5 outros homens, para que ele pudesse fazer um volume maior. Ele agora estava naquela situação que ele mesmo procurou, aquela triste e infeliz situação, e agora estava com 5 filhos que ele deveria educar, que ele deveria colocar no caminho reto. Olha o contexto familiar, olha o remédio da família fazendo efeito no organismo do homem. Não é assim? A família, o remédio para o egoísmo. Se eu tirei a pessoa do caminho certo, eu vou agora colocar. Se a gente pode ver um homem que tire a vida do seu irmão, de um rapaz jovem com 20 anos, vamos botar um exemplo agora assim, da cabeça da gente mesmo. E aí esse homem tinha 20 anos e esse outro, ele acabou com a vida dele, tirou a vida, por um motivo torpe, que seja. E aí a gente sabe que uma pessoa com 20 anos, ela tem a vida o quê? Pela frente, né? Ela pode ser uma pessoa bem-sucedida, ela tem uma saúde, uma vitalidade. E aí a pessoa que, no linguajar popular, mata a outra, ela tira essa oportunidade. Ela tira aquele corpo que a pessoa tinha, que é um veículo no qual ela vai trabalhar para se desenvolver, para conquistar valores. E aí o que é que a misericórdia divina faz? Já que você tirou a vida dele, você vai fazer o quê? Dar a vida a ele. Como? Maternidade, paternidade. Você não tirou a vida dele? Agora você vai ter que dar. E aí esse homem, com 30 anos, 30 e poucos anos, já muito bem sucedido, o que é que acontece com esse homem? Esse homem de repente infarta, morre. Ele tirou a chance do outro conquistar a sua vida, uma estabilidade financeira, um trabalho, um emprego, e agora ele deixou a fortuna dele para quem? Para o mesmo homem da qual ele tirou. E agora ele está dando e está colocando nas mãos dele a oportunidade perdida, para que ele possa, daquele ponto, caminhar e continuar a sua existência. Então isso não tem nada a ver com castigo, mas tem a ver com justiça, com educação, com a disciplina perante as leis de Deus. Então esse remédio que a família vai ali laboratoriando enquanto... Agora, como é que é a relação? Como era que era a relação desses 5 jovens revoltados com o pai, que estava enfermo? Será que eles eram amigos, irmãos, ou eles tinham rancor e remorso pelo ato cometido do pai anteriormente, mesmo de forma inconsciente? Né? Porque a gente sabe que a gente tem mãe, por exemplo, que tem 2 filhos. Aí um filho ama a mãe, adora a mãe, o outro já nem tanto. Mas foram criados com a mesma mãe, com o mesmo pantinho, com a mesma regalia, mas não gosta, não gosta. Briga. Sei que aqueles 2 ali não pode se ver que fogo risca. Porque de forma inconsciente, e aí é por isso que a misericórdia divina limpa a nossa mente e a gente esquece um pouquinho de forma temporária do passado. Porque você já pensou, esse homem que a gente viu nessa última história que a gente fez aqui, que tirou a vida do outro, aí depois ele teve que dar, ele teve que ser pai. Já pensou se quando esse rapaz que ele tirou a vida, ele nasce e tem a lembrança, olha, foi o senhor que me matou, não foi? Será que ia ser fácil de se amarem? Será que ia ser fácil o perdão? Ia ser muito mais difícil, né? Se eu tivesse um filho e o filho lembrasse tudo que eu tinha feito com ele no passado. Se foi alguma coisa boa, joia, né? Aí ia reforçar. Mas de qualquer forma, sendo coisa boa ou sendo momentos difíceis que a gente tenha passado, a gente traz isso no nosso coração pela afinidade que a gente tem um com o outro.
pela afinidade. Então é por isso que na nossa família a gente nasce junto, como Joana falou, junto de pessoas que nós amamos e que a gente tem aquela afinidade, e às vezes a pessoa é até um vizinho, é até um primo, mas ele tem mais afinidade do que o próprio irmão, a própria mãe, o próprio pai. E a gente nasce com pessoas no mesmo lado difíceis, porque a misericórdia divina junta. Ela junta na família, que é o remédio. Esses dois seres para que eles possam aprender a se amar. Outrora, aqueles dois que viviam brigando e um querendo matar o outro, hoje em dia eles só discutem. E aí mais na frente, eles vão aprendendo a cada vez mais se amar e um ajudar o outro no momento difícil. Aquele pai que eu não gosto chega e me dá a mão, e aí já toca no meu coração. Eita, mas eu não gosto desse cara. Mas como é que esse cara que eu não gosto fez isso por mim? É o contexto familiar. É a família. E Joana continua aqui na mensagem, olha só. Colaboradores empedernidos surgem na forma fisiológica, renteando com o devedor, utilizando-se de processo superior das leis de Deus para o reajuste de contas, no qual, não poucas vezes, se complicam as situações por indisposições dos consortes. Ou seja, muitas vezes a gente, é uma má vontade tão grande que a gente tem que tolerar o outro dentro de casa. É uma má vontade. Que às vezes até a gente poderia viver melhor dentro do lar. Mas pela nossa má vontade, pelo que a gente já traz no nosso coração, a gente vê que é aí que o perdão ele é necessário. O perdão ele é necessário. E aí ela continua. Adversários reaparecem como membros da família para receber o amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconscientes, experimentando o passado ônus da antipatia e da animosidade. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Olha só que mensagem linda, né? Que mensagem, né? Joana de Ângeles, meus amigos. Joana. A família é, antes de tudo, olha só, o laboratório, a experiência. Se a gente vai fazer uma experiência, vamos fazer uma experiência, e aí a gente precisa colocar várias moléculas de outras substâncias para que a gente possa construir uma. Vamos fazer assim, uma experiência. A gente vai construir um remédio. E nessa construção de experiência, a gente está dizendo tudo, a gente vai experimentar. A gente experimentando pode dar certo ou pode não dar. Algumas vezes a gente acerta, outras erra. É assim no contexto familiar, não é não? Porque muitas vezes a gente diz assim, olha, eu não vou falar mais dessa forma com a minha mãe. Quando dá fé, a gente já está falando. É a experiência. Olha, dessa vez eu não vou entrar na onda desse meu irmão, não. Quando ele vir arengar, eu saio fora. Aí quando dá fé, é a gente que começa a arenga. É a gente que começa a briga. Aí por quê? Porque nós somos seres de outro mundo. Não, nós somos seres deste mundo imperfeitos ainda. E olha o laboratório da família que Joana diz. É o laboratório da família. Então, se a gente hoje, nesse contexto familiar, vive dessa forma, é para que a gente possa ter fé onde? No futuro, na paz futura, como ela diz. E olha aí que legal que o Espiritismo traz para a gente, e não só o Espiritismo, né? Todos esses altares de fé, eles têm um apreço pela família, porque no fundo, nós somos esses seres que naturalmente somos familiares. Por mais que a gente queira fugir, por mais que a gente queira correr, mas ninguém vive só na face da terra. E se a gente vivesse só, isso seria... O que é que aconteceria? A gente estaria regredindo. A gente estaria regredindo. Por quê? Se não, eu sozinho, eu vou pensar no bem de quem? Só no meu. Eu vou ter que pensar no bem de quem? Eu só. De ninguém, de mais ninguém. Isso é egoísmo. Olha aí, de novo, a família entrando, a necessidade da família. Já que essa hora tu disse que eu não sei não. Falta quantos minutos? Eu nem sei. Quantos minutos falta? Olha, que glória. Mas não vou usar esses 20 não. Sabe por quê? Porque o clima tá tão bom aqui. E aí esse ventinho, o camarada conversando sozinho, sem ninguém dizer nada, aí o povo dorme, né? O povo dorme. Olha só.
Livro dos Espíritos, pergunta 774. Kardec pergunta o seguinte para o Espírito de Verdade: há pessoas que, de fato, os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultados de costumes sociais e não feito de uma lei natural. O que devemos pensar a respeito disso? Ou seja, a gente sabe que o que foi que Kardec quis perguntar aqui, que ele faz aquela pergunta daquela linguagem bem científica, né? Ele diz o seguinte: olha, tem pessoas que dizem o seguinte: existem animais que quando os filhos estão maiorzinhos assim, vai cada um para um lado, eles alimentam ali, mas depois que os filhos tem negócio de família não. Cada um vai viver sua vida, vai embora. E o homem, quando constitui família e os filhos crescem, aí não fica o vínculo familiar ali, não fica o filho, os netos, e não cria aquele vínculo. Será que esses vínculos de família não é só um costume social, não? Será que é uma lei natural mesmo? Será que é da lei de Deus, da lei do universo, esse lance de família, ou foi uma criação do homem? Porque no mundo animal não é assim, não. E aí os espíritos respondem o seguinte: olha só, diverso dos animais é o destino do homem, ponto. Ele já diz assim: olha, meu irmão, não queira que um animal é animal, homem é homem. Já disseram logo assim, já deram uma cortada, né? Aí diz o seguinte: por que então querem identificá-los com eles? Há no homem alguma coisa a mais, além da necessidade física. E o que é isso? É a necessidade de progredir. Nós temos essa necessidade de sermos cada vez melhores. Se a gente começasse a entrar na nossa vida e aí a gente estudasse a primeira série, não quisesse mais estudar mais, quisesse, não, aí para mim tá bom, a primeira série tá bom. Mas não, cada vez mais que a gente aprende, a gente começa a querer gostar mais do conhecimento, a querer evoluir, a querer fazer as coisas melhores. Por exemplo, se eu sou um pintor, eu toco também. Será que eu vou querer só aprender 3 acordes para eu tocar uma música? Será que eu só vou querer saber desenhar uma estrela aí para mim tá bom, passar a vida todinha assim? Não, tem dentro de mim aquele ímpeto que quer melhorar. E aí ele está dizendo assim: olha, esse ímpeto do melhor, de buscar, de querer o melhor, é do homem. O animal não tem isso não, ele vive de forma instintivamente. E aí ele diz o seguinte: os laços sociais são necessários ao progresso da família, mais apertados do que os da sociedade, ele quis dizer. Ou seja, o laço de família é aquele laço que é mais fechadinho. Você é um ser social, mas aquele primeiro grupo seu é mais apertado, né? Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Então, eis porque esse ímpeto que a gente tem, que é diferente dos animais, ele é uma lei da natureza. Porque nós somos homens e animal é animal. Ele já disse logo assim: quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Olha só, como é que eu vou aprender se não existe essa família? Como era que eu iria saber o que era um irmão? Não é? Eu chego ali: ame Jackson como seu irmão. Aí, mas o que é irmão? Eu não sei. Irmão não, porque não existe família, não é? E aí ele continua na pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? E aí? Se a gente dissesse: olha, a família não é tão importante não, vamos deixar um pouquinho para lá esse negócio de família? Não é? Vamos deixar um pouquinho, não é tão importante assim não. A gente tem tanta coisa para pensar e vocês estão pensando só em negócio de família. Vamos relaxar mais um pouquinho aí, vamos voltar à poligamia, né? Que a pessoa pode se casar com não sei quantas mulheres. E aí não... Esse negócio de filho, ele está cuidando demais de filho, está prestando atenção em educação, não. Vamos deixar que a sociedade educa. Ele perguntou isso, né? E aí? Qual seria o resultado disso, desse afrouxamento dos laços de família? E a pergunta é bem pequena. E pelo pouquinho que eu entendo assim do Livro dos Espíritos, quando a pergunta é pequena, é porque o negócio é sério. A resposta, né? A resposta é pequena. E ele diz assim, olha, seria uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, ele disse assim, olha, seria o egoísmo voltando ao topo e não regredindo. Ou seja, seria a doença crescendo e a gente ficando mais doente do que a gente já é. Se a gente, quanto mais, por exemplo, vamos dizer que a gente chegue num hospital e o remédio passa, olha, você vai ter que tomar 3 Tilenol por dia. Tá aqui o seu remedinho.
Aí eu vou tomar. Isso, olha, daqui a pouco você vai fazer esse tratamento, tá ficando cada vez melhor. Beleza. Em vez de eu tomar, no primeiro dia eu tomo os 3, no segundo eu tomo os 3. Mas no terceiro eu estou tomando 3, já estou me sentindo melhor, vou tomar só 2. Ah, ó, já estou melhorzinho. O médico mandou tomar 30 dias de Tilenol, mas eu vou tomar não, vou tomar só uma semana. Aí vou terminar com 1. A doença, faz o quê? Volta. A doença volta. E o interessante disso tudo é que a gente fica tão focado no família social, ou seja, no que o que eu tenho que prover dentro de casa, o que eu tenho que conquistar para prosperar, que eu esqueço da finalidade da família. E aí a gente, enquanto sociedade nessa correria, a gente acha que o pai é só aquele que paga a escola e dá comida em casa, e a mãe é só aquela que cuida ali da casa e que é uma casa bonita, e acabou. Mas não é assim. A gente sabe que não é assim. Porque a gente vê várias famílias falirem, porque o Cristo não está no meio. O evangelho do Cristo não está lá. Porque como a gente está vendo que é um remédio, que é um remédio enviado por Deus à família, esse remédio ele tem que ter uma finalidade útil. E as convenções sociais, você chegar num determinado banquete, que eles diziam antigamente, hoje a gente diz uma festa, né? Com uma família bonita, todo mundo rindo e sorridente, não é sinônimo da minha casa estar bem. Muitas vezes a gente diz, olha como fulano prosperou. Ele está próspero. Olha só, depois que ele arrumou esse emprego de licitação, ele comprou uma casa tão linda, trocou de carro. E muitas vezes é pelo contrário, a família está definhando. Porque ele já começou a prosperar, muitas vezes pela corrupção do dinheiro. E através do poder, ele foi deixando cada vez mais a família de lado. Ele foi deixando aqueles que ele deveria cuidar, orientar em segundo plano, para que pudesse mostrar para as pessoas que ele conquistou algo grande. Mas a grandeza a gente sabe que não está aí. A grandeza a gente sabe que está nas lutas diárias do dia a dia. Quando a gente para no final do dia, só tendo aquela camazinha quebrada, né, Mário? Que tá meio assim, troncha, a cama, o guarda-roupa com a porta quebrada. Mas que a gente olha ao redor, tá 2 meninos bonitos na cama da gente, a cama já caindo com 4 pessoas, e a gente tá ali rindo e brincando. Ganhei o dia, não ganhei não. E quando eu tenho aquela casa bem bonita, que a cama tá, aquela cama king size, grande, tem aquele forro de cama que parece um forro de cama de Dilminha. Dilminha tem um forro de cama assim, daquele todo bordado, bonito. Cama dela. Oxi, minha Nossa Senhora, é tanta coisa. Olha, se os cabas fossem deitar na cama dessa mulher, não se levanta mais, tão linda. E você olhar para um lado e para o outro, tá sozinho. Por quê? Porque isso você achou tão difícil, aquela vida ali de orientar, de cuidar, de estar junto, porque o que importava mais era, lembra? O egoísmo, que a felicidade da gente não pode ser alicerçada na lágrima do outro. Então como é que eu vou viver a verdadeira felicidade, se para que eu viva essa felicidade, eu tenha que magoar alguém? Já não é de Deus. Olhe para que eu possa ser bem visto, para que eu possa ser o cara, eu tenho que ter 10 mulheres. Aí só que para isso eu vou fazer sofrer uma. Vou ter que fazer chorar uma. Eu vou ter que acabar com a minha família para que o meu prazer esteja garantido. Para que o meu orgulho, para que eu seja um homem. Não existe felicidade nisso. Existe ilusão, existe o egoísmo. Por quê? Cada vez que a gente pega a família e coloca num segundo plano, que não está dentro de um plano de crescimento pessoal nosso, a gente está regredindo. O que seria isso? Eu, enquanto ser humano, eu só vou ser bom, um homem de bem, se eu conviver em sociedade com as pessoas, porque eu vou ter com quem fazer a caridade, eu vou esquecer de mim para que eu possa olhar para o outro, ver a necessidade do outro e não querer só
o meu bem-estar. Porque viver bem, todo mundo sabe, não sabe não? Viver bem é o camarada tá com seu carro bom, dando seus rolé, toma comida boa, né? Uma bebida boa e sai todo mundo. Tu quer viver bem como? Ah, eu só quero trabalhar um dia na semana. Quer ganhar quanto? 10 mil por semana. E para onde? Para onde eu viajar. Todo mundo sabe o que é viver bem. Ah, não, para mim eu não gosto muito de viajar, não. Eu gosto de ficar em casa na telona de 54 polegadas, assistindo Netflix e comendo o que eu quiser, o dia todinho, não quero nem saber de boleto. É viver bem. Agora, viver o bem, quem é que sabe? Poucos sabem o que é viver o bem. Porque muitas vezes a gente acha que viver bem é viver o bem. Muitas vezes a gente acha que amar as coisas e usar as pessoas é a melhor forma. É o melhor meio. Oxe, eu amo as coisas que eu tenho. Mas para que eu possa conquistar, eu vou fazer o quê? Usar as pessoas. E o que deveria ser o contrário, né? Eu tenho que usar as coisas e amar as pessoas. E às vezes a gente acaba fazendo tudo o contrário, porque pensa só em si. Só em si. Então viver o bem, muitas vezes, é a pessoa ter um pão em casa, mas dividir com o outro. É a pessoa não se preocupar só com as suas dores, mas também ver as dores do outro. E às vezes o outro está sofrendo dentro, debaixo do seu teto, você não vê. E às vezes até vê, mas você dá uma de que não está vendo. Eu não gosto muito tanto assim mesmo desse, eu vou deixar ele de mão mesmo. Vou deixar de mão. E aí a gente acaba querendo demais as coisas, amando essas coisas e usando as pessoas. Então que a gente possa, nessa reflexão de família, o objetivo é que a gente traga para dentro de nós uma reflexão. Se a minha família é perfeita? A resposta todo mundo já sabe, né? Que não. Mas não é perfeita por quê? Será que eu vou dizer, é por conta daquele meu tio que não gosta de mim. Ele só vive me sabotando. É por conta do meu pai que não deu, quando eu era criança, uma educação. Deu? Não. Nós temos que entender o nosso papel dentro da família. Porque sabe qual é o ruim? O ruim é quando você, de toda forma, ou melhor, o melhor de tudo, quando você está bem na família, é quando você se preocupa com o outro. Quando você é aquela pessoa que se aperreia, que vive doido em casa querendo resolver os problemas dos outros. Aí é quando você está bem. Sabe quando é que está ruim? Quando você é a pessoa que todo mundo quer ajudar. É quando está ruim. É quando dizer, rapaz, todo mundo da minha família me dá conselho, mas não tem um jeito. Eita, meu Deus. Quando eu sou aquela pessoa que tô lá, tô presente, que me aperreio, que vou correr, que tô nervoso e fico, eita, mas porque fulano fez aquilo, vou lá ajeitar, ajudar. Isso é um sinal de que eu tô indo bem, que eu tô indo em direção a construir uma família perfeita. Agora, quando eu sou aquele que é o alvo do problema da família, que quer se mandar da família, que quer correr da família, aí isso é sinal que eu preciso refletir mais sobre o meu papel na família, não sobre o papel do meu pai, que não deixou, o que a minha mãe que não veio, que meu tio que não se importa. Porque a gente costuma fazer isso. Já que dentro da família tem os que a gente ama e os que a gente ainda não ama, mas está no caminho, na experiência para amar, a gente sempre, olha, foi culpa dele. Eu sei que alguma coisa na minha vida de errado foi culpa dele, porque a gente esqueceu, né? O que fez. E a gente não sabe quem errou primeiro. Quem foi que errou primeiro dentro da família, do contexto familiar? Existem vários relatos nos livros espíritas de pessoas, espíritos revoltadíssimos, que chegam no plano espiritual e estão lá, revoltados. Olha, ele acabou com a minha vida nessa reencarnação, eu vou dar sossego a ele não. E aí os espíritos benfeitores vão lá e dizem, meu irmão, vamos ver, em outra oportunidade, o que foi que você fez com ele? E aí a pessoa baixa a cabeça, e eu fiz isso, fez. Você fez. E aí não importa quem errou primeiro dentro da família. O que importa é quem perdoa. E aí eu não vou esperar para que me peçam perdão. Eu que tenho que perdoar. E o perdão leva tempo. Agora,
dentro de uma família, tanto no contexto familiar quanto no pessoal, eu não posso fugir do meu dever. Porque cada vez que eu fujo, a minha conta sobe mais. Eu vou deixar para fazer amanhã, não deixe não, faça hoje. E isso é um exemplo claro que a gente pode ver quando a gente faz estudos sobre ansiedade, sobre depressão, sobre suicídio, não é? Um indivíduo que tem que passar por uma prova, ele tem que passar porque é o crescimento espiritual dele. Não é que a gente veio para sofrer, é que a gente veio para aprender. A gente veio para evoluir moralmente. E aí o indivíduo, ele disse, para mim não dá mais não, vou me mandar daqui, eu não estou aguentando mais a dor. E aí ele sai dessa vida pela porta do suicídio, o compromisso que ele tinha triplicou, é maior. E quando a gente tem a família, e essa família, na sua maioria, porque a gente é ser tão imperfeito, que a maioria das famílias são muito difíceis, e a gente diz assim, olha, eu não aguento mais não, essa aqui eu vou passar adiante, eu vou me afastar desse povo que eu não quero ver. A gente está assumindo uma dívida cada vez maior. É como se a gente estivesse pagando juros sobre os juros sobre os juros. E aí complica. É por isso que o Cristo disse, olha, tá vendo aquela videira ali? Por que não está dando fruto? Amaldiçoou a videira. E aí no outro dia a videira estava o quê? Seca. Aí os apóstolos disseram, ô mestre, tu queria que tivesse fruto naquela figueira ali. Se não é época, como é que vai ter? Aí ele diz, olha, mas toda árvore que tem folhas, ela promete frutos. E se ela promete, a hora de dar é agora. É enquanto a gente está no caminho. Porque, olhe bem, se a gente houve um planejamento reencarnatório para que a gente pudesse estar naquela família, com aquele grupo familiar, foi construído uma meta para a gente estar lá, para a gente passar. E para que a gente possa não ser infeliz de desistir, mas para que a gente possa realmente aprender. O remédio ele deve ser tomado da forma certa. E aí eu devo dar esse fruto agora. Não é esse fruto depois. Porque aí o que é que acontece comigo? A gente seca. A gente espera para depois o que a gente pode fazer hoje. E é difícil. A gente sabe que é difícil. Porque uma família desestruturada e a gente dentro dela, tendo que aprender sozinho, não é fácil. Não é fácil. Mas é esse contexto que a gente está hoje. É esse contexto que a gente está. E a gente está por quê? Porque a gente não é perfeito. A gente quer pedir as coisas a Deus e a gente deve pedir. Mas a gente também deve entender o porquê que ainda não tem. O porquê que ainda não tem uma família perfeita. É porque eu tenho que esperar o outro ser perfeito, ser bom comigo para que eu possa ser com ele. E se eu, tendo esse conhecimento, eu possa dar o exemplo? Eu possa dar o exemplo do que é ser uma pessoa que se preocupe com o outro, independente de qualquer coisa. Independente de como ele seja, do que ele seja. Porque eu fui colocado ali, não foi por acaso. Então a proposta é essa, é a gente se enxergar dentro da família da gente e o que a gente está fazendo e pode fazer. Olhe, mas se a minha mãe tivesse naquela palestra ali, aquela palestra foi para ela, não foi para você mesmo. Olhe, se aquele meu irmão tão difícil tivesse, olha, ia ser tão bom, ele ia parar de fazer as coisas que ele faz comigo, porque ele ia ver ali, tá vendo que não era só conversa minha? Foi para ele, não foi. Foi para você. Ele é do jeito que ele é. Ela é do jeito que ela é. Cabe a nós a nossa reforma. Eu não posso mudar o coração de Dilminha, eu não posso mudar as atitudes de Dilminha, por mais que eu goste dela, ame. Dilminha vai ser Dilminha, ela que vai enfrentar os desafios dela. É assim que os mentores espirituais e os anjos protetores, eles nos guiam. Eu estou aqui, eu tenho minhas vontades, tenho meu livre-arbítrio. Meu filho, não vá não, não faça não, a gente vai lhe ajudar de todas as formas possíveis. Mas você não quer. Por quê? Porque você está revoltado com a vida que tem. E a culpa é do outro, mas não é. Não vá não, meu filho, não faça assim não. Eu queria que você fizesse diferente, mas ele age daquela forma porque o compromisso é dele. O compromisso é dele. Eu não posso viver a vida do outro, porque se eu viver a vida do outro, eu estou tirando a oportunidade de ele aprender. Já pensou se a gente chega em casa
pego o caderno do filho para fazer a tarefa, e todo dia a tarefa de casa quem faz pro meu menino sou eu. Eu vou estar desgraçando, né? O menino, né? Então, nas lutas diárias, se eu for pegar a preocupação da minha família todinha e eu querer resolver, eu vou estar fazendo da mesma forma. Porque se cada um da minha família tem um problema diferente, passa por uma provação diferente, é porque aquilo ali está construindo, é a oportunidade dele construir moralmente uma base sólida. Eu posso ajudar, eu posso aconselhar e melhor, ser o exemplo. Ser o exemplo, eu posso. Mas o que eu não posso fazer é copiar e fazer a tarefa pelo outro. Não posso. Então, o papel da gente dentro da nossa família, o papel que me cabe é ser uma pessoa que possa ser prestativa, que possa auxiliar, que esteja pronta a perdoar, né? Por que diz, olha, Deus me perdoe. Deus nem perdoar, perdoa. Sabe por quê? Porque Ele não se fere pelos nossos atos infelizes. Ele nos vê como pequenos para entender a grandeza dele. Então, nem se ferir, se magoar, Deus se magoou com nós. Quanto mais perdoar, Ele nem chega a isso. E a gente não entende ainda. Quanto mais a gente está dentro da família e está disposto a perdoar, isso é bom para a gente. Mas eu não vou receber perdão, não importa. Porque a construção é dentro de mim. Como o Cristo falou, o reino de Deus não é desse mundo, não. Ele deve ser construído dentro de mim. Deve ser construído pedra por pedra e eu fazendo parte dessa construção. Não colocando a culpa em ninguém. Então que a gente possa chegar nos nossos lares e analisar, porque é bom, né? Às vezes a gente está numa conversa e sempre antes de dormir a gente fica pensando no como foi o nosso dia, o que foi que aconteceu, o que foi que a gente fez, o que deixou de fazer. Então que a gente possa, hoje, enquanto está quente no juízo da gente, a mensagem, a gente possa refletir, qual é o meu papel dentro da minha família? Será que eu estou sendo empecilho para alguém? Ou eu estou sendo a ajuda de alguém? Aí não só na família, mas no trabalho. Será que eu estou sendo aquela pessoa que pego ali, tiro as pessoas do sério, invento conversa, e faço, e desfaço? Ou eu estou sendo aquela pessoa que está ali para prestes a ajudar todo mundo? Porque a gente gosta de se colocar muito no lugar da vítima. Mas a ideia é a gente refletir dentro da família o nosso papel. Tá bom? Então que Jesus nos ilumine nessa reflexão. Que assim seja.